Boa tarde, galera. Boa noite, bom dia. Depende do horário que você está assistindo esse podcast. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Voz do Empreendedor. Então, você que entrou aí, ó, como que é? Siga, compartilha, curte, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, que aí tem muita informação boa. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre aqui, uma mulher que carrega um currículo e uma trajetória mais completos do audiovisual mato-grossense, ó. Publicitário, eu até tem que ler aqui, gente, porque é muita coisa, ó. Publicitária, premiada, roteirista, diretora de cinema, estrategista de comunicação e apaixonada por histórias. Samantha Codebella, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Paulo. Muito honrada com esse convite. Uma alegria poder participar aqui do programa com vocês. Viu? Que legal. Eu que estou muito feliz aqui porque eu andei pesquisando um pouquinho e tem muita coisa boa aí que engrandece o nosso estado, né? Ter profissionais assim que não são tão reconhecidos, né? Ficam às vezes por trás das cortinas e a gente acha que nem tem esse tipo de profissional no nosso estado, né, Samantha? Então, estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho desse trabalho e bater bastante papo. Oh, que bacana. E, inclusive, pessoal, a gente estava aqui nos bastidores conversando um pouco. A Samantha, ela se considera uma... É cuiabana, né, Samantha? Eu sou cuiabana, gente, com muito orgulho. Original. Originária. Olha só que legal. Samantha, vamos começar aí, já vendo aí, você falou que se formou pela UFMT, como que foi aí o início da sua trajetória, formação? Isso, a minha família toda é do Rio Grande do Sul, né? Paulo estava te contando aí antes da gente começar. Então, eu nasci aqui em Cuiabá, mas logo em seguida minha família voltou para o Sul. E eu vim para cá de novo quando fui fazer vestibular, né? Fiz vestibular na Universidade Federal, fiz comunicação, passei no vestibular, fiquei aqui, nunca mais fui embora, voltei para minha origem, Olha né? só. E foi para mim assim, uma escolha muito, foi uma decisão profissional muito interessante, porque eu me apaixonei pela publicidade assim no colégio, né? Quando eu tive contato, entendi um pouquinho como é que era esse universo da publicidade. Falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer na vida, eu quero trabalhar com comunicação, né? E vim para cá, prestei vestibular, fiz Universidade Federal. E, na verdade, eu não formei em publicidade. Eu formei em rádio e TV. Rádio e TV. Eu formei em rádio e TV. E aí surgiu essa paixão pelo cinema lá atrás, né? Lá quando eu comecei a estudar, que eu comecei a entender. Mas na minha trajetória profissional, eu comecei com audiovisual, comecei trabalhando, né, no audiovisual, fazendo estágio, trabalhando com muitos dos meus professores da Universidade Federal, né, foram muito importantes para abrir portas, para abrir caminhos. Então, assim, para além da minha formação, né, técnica da universidade, né, conceitual tal, eu tive também essa possibilidade, que eu acho que a universidade traz isso, assim, você construir essa rede, né? Então, eu comecei a trabalhar a partir dos meus professores, em prática, né, o a partir aprendizado. né, desses contatos que eu tive dentro da academia, né? Então, isso para mim foi muito importante, assim. E eu apaixonada já por aquilo e comecei a sonhar com cinema lá atrás, né? Comecei a trabalhar com audiovisual, trabalhei muito tempo com isso. Depois fui para a publicidade, né? Também me apaixonei por essa área. Sempre fui muito multifuncional, assim, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, então sempre fui abrindo esses caminhos, estudando e buscando coisas. Trabalhei muitos anos na publicidade, me especializei em marketing, né? Trabalhei muito tempo nessa área, mas o cinema ele ficou guardadinho aqui, né? Tava lá no fundo. Era um Uma sonho, hora né? eu vou ter que contar essas histórias que estão aqui dentro, né? E aí demorei, tá? Eu demorei bastante tempo, né? Porque tive que ir para o mundo, para o mercado, né? Fui para o mundo profissional, fui fazer a vida, enfim, a gente tem que É o fazer isso. know-how, né? Porque a estudante era quebrada, né? Como Exatamente. todo bom estudante era quebrado, né? Como todo universitário, né? E aí depois fui construir minha vida e tal, e demorou. Eu demorei muito, assim. Acho que até muitos amigos, colegas de faculdade foram mais corajosos, eu diria, e começaram um pouco mais cedo do que eu, né? Eu demorei bastante para entrar nesse universo, para ter coragem de vir para o mundo do audiovisual mesmo, né? Mas ficou guardadinho, eu não consegui perder isso, assim, eu não consegui, isso não se dissipou aqui de dentro, ficou lá esse bichinho, falou assim, uma hora você vai ter que fazer, uma hora você vai ter que fazer. E aí chegou um momento, então isso foi já aqui em 2015, já é bem mais recente, que aí eu encarei o cinema mesmo, entendeu? Disse, agora eu vou fazer, né? E aí vim para o universo do cinema. Hoje atuo prioritariamente com audiovisual mesmo, com produção audiovisual. Não só com cinema, porque a gente não consegue viver só de cinema no Brasil, né? Infelizmente. Mas hoje já muito mais focada no audiovisual. Fiz uma correção de rota na minha carreira profissional para trabalhar com aquilo que me satisfaz mais, que me dá mais prazer de fazer, né? E onde eu gosto de estar e me divirto, mas passei por toda essa área aí da comunicação, entendeu? Eu conheço bastante tudo isso, porque eu atuei
em muitas Já frentes fez aí, com muitos trabalhos. jornalismo, com assessoria, com planejamento de marketing, com a própria publicidade, né? Mas hoje mais focado no audiovisual. É um grande conhecimento, né? Porque você pleiteou em todas as áreas ali, vamos dizer, da comunicação, do marketing. Antigamente não se falava marketing, era publicidade, né? Até chegar no cinema. E esse anseio que você tinha é porque você via que, por exemplo, o nosso estado é muito rico em cultura, mas é algo que fica meio inerte, as pessoas não mostram. Você via que você teria essa possibilidade de estar levando isso para o mundo? Eu acho, Paulo, que a gente tem assim histórias incríveis aqui em Mato Grosso. A gente tem um cenário belíssimo de natureza, né? Então, assim, tem coisas que só podem ser, tem histórias que só podem ser contadas aqui. Eu acho que isso tem uma riqueza fantástica, né? Além de toda a cultura, de toda a tradição que a gente tem, né, dos povos originários, de toda essa mistura, essa miscelânea que foi, né, a É porque construção desse o estado pessoal com vem de gente de todos fora, os vem do Nordeste, vem lugares. do Sul, vem para o nosso estado, né? E isso tudo enriqueceu muito. A gente tem uma cultura muito diversa hoje, muito, muito rica em Mato Grosso. A gente tem muitas coisas legais para contar aqui. Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando lá atrás, né, há 20 anos, quando a gente aventava essa possibilidade de se fazer cinema, e aí a gente tem alguns corajosos pioneiros, né, que começaram realmente a faziam muito na garra. Né? Você tinha que fazer com muita força de vontade, porque ainda hoje é muito difícil, É um né, mercado fazer. muito É um mercado difícil, muito né? complicado, né? Então, naquele momento eu sonhava com isso, eu achava que era muito legal, que devia ser uma coisa incrível fazer, mas eu não encontrava caminhos, eu não tinha condições de fazer. Isso era muito mais difícil, né? Não existia um cenário promissor naquele momento para quem quisesse, tanto que quem foi fazer cinema foi muito para fora daqui, né? Foi fazer em outros lugares, né? A gente tinha e ainda hoje é muito forte o eixo Rio-São Paulo, mas hoje a gente vê já nos últimos anos isso se dissipando no Brasil todo, né? O mercado audiovisual ganhando força em outros estados, hoje muito presente em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, né? Curitiba e Porto Alegre já eram polos, né? Mas a gente vê isso hoje de uma forma mais orgânica acontecendo no resto do Fora Brasil, dos grandes centros, né? fora do eixo Rio-São Paulo, né? No Centro-Oeste hoje, né, Brasília tem um dos festivais mais importantes, né, do país de cinema. A gente vê Goiânia muito forte e a ideia de assim, Mato Grosso crescendo. Eu acho isso lindo de ver. Né? Eu acho que a gente tem toda a chance de transformar isso daqui realmente num polo, numa indústria de produção audiovisual, né? E isso tem que ser tratado como indústria, porque isso gera renda, Isso. gera emprego, entendeu? Exatamente. E a gente vê isso acontecendo, mas isso ainda é muito recente. Eu Né? tava Naquele momento era muito assistindo. difícil, então por isso que eu deixei guardadinho aqui. A hora que eu encontrei uma condição um pouquinho melhor, eu me aventurei. E você acha que esse fato assim dessa pulverização, né, fora dos grandes centros, ela se deve ao esse meio digital? Porque hoje, por exemplo, eu estava estudando alguns profissionais, alguns experts já consideram como a produção de conteúdo uma commodity, porque igual você falou, gera emprego, tem pessoas para fazer isso, tem equipamentos que serão vendidos, tem quem vende o equipamento. Você acha que o digital proporcionou isso? Porque na época do rádio e na TV ficava ali preso com aquelas grandes empresas, por exemplo, a Rede Globo, que tinha uma TV, não tinha, por exemplo, o fulano lá que abriu uma TV, não tinha isso, né? Eu acho, Paulo, assim, que o digital acelerou muito esse processo e ele é muito importante no sentido de que ele simplifica o processo produtivo, barateia também, né? Imagina que antigamente você fazia filme com 35 milímetros. 35 milímetros era um equipamento, uma necessidade de equipamento de luz que era muito maior, que custava muito mais caro, você tinha que mandar revelar o filme. Aí chega uma câmera digital que você pode gravar de novo, pode gravar 3 takes, 10 takes, entendeu? Você pode, com o celular, hoje filmes sendo feitos com o celular com uma qualidade incrível, né? Mas eu acho que se deve, mais do que tudo isso, isso acelerou e isso ajuda muito, né? Eu acho que ajuda demais nessa disseminação, mas eu acho que também a gente tem um processo cultural, Paulo, que é importante nisso, né? Eu acho que quando a gente começou a ter um acesso à informação, e aí também é oriundo do digital, quando a gente começou a ter acesso à informação, a conhecer um pouco melhor o que acontece em outros centros, em outros estados, começou a conhecer a cultura desses outros lugares, a própria população começa a consumir diferente o conteúdo, né? Então você não quer mais só assistir a novela que fala da classe média de São Paulo. Você não quer mais saber só da Zona Sul do Rio de Janeiro, que são as grandes novelas da Globo, que tem seu mérito todo, entendeu?
Mas você quer ver outras realidades. Aí você tem um sucesso como o Pantanal, que foi rodado aqui, né? Que foi rodado na nossa região, que fez um sucesso no Brasil todo, que incentiva o Até turismo hoje, né? e que traz gente de fora para conhecer esse Pantanal. Então, assim, as pessoas também passaram a consumir essas outras esses outros olhares, né? Esse outro Brasil que tem, são muitos Brasis aqui dentro desse país. Ele é muito grande, ele é continental. Mato Grosso é continental. A gente consegue contar muitas histórias aqui dentro de, né, culturas muito diversas dentro do nosso estado. Então, imagina isso, a importância da gente contar essa riqueza e as pessoas estão se interessando por isso, né? Então é porque tem um interesse de consumo de conteúdo mesmo. Sabe? Para além disso, o digital está ajudando demais, vamos dizer assim, mas a gente democratização também, da informação, né? Mas a gente também está consumindo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. E eu acho que isso é uma questão muito importante. E aí a gente entra num outro ponto que talvez esteja até. Tô cortando suas perguntas, Léo, tô entrando. Pode. Que é da formação O de espaço público. é seu. Que é da formação do público também, que também é muito importante dentro desse processo. Né? Porque a gente produz coisas aqui e a gente também tem ainda uma outra etapa que é você realmente formar o público, não só para o cinema, né? O streaming ajuda demais, porque a gente consegue hoje acessar e consumir. A gente está consumindo coisas da Coreia, a gente está consumindo coisas do Japão, a gente está consumindo coisas de outros lugares, de outros países, entendeu? Do mesmo jeito que a gente pode consumir coisas de dentro do Brasil, de outros estados. Mas a gente ainda precisa formar plateia no Brasil, eu acho. Acho que isso é uma questão muito importante, sabe? Para a gente formar realmente as pessoas começarem a consumir os nossos conteúdos, as coisas que são feitas no Brasil, que são muito ricas, são muito bonitas, são muito bem feitas. E tem muita gente boa, né? Tem muita gente produzindo. boa. Tem. Porque você falou que começou na época do rádio e TV. Hoje a gente... Putz, esse programa está sendo transmitido pelo YouTube. Você passou por toda essa transição. Como que era antigamente e você vê hoje em dia? Porque antigamente as coisas eram, igual a gente falou, era muito mais difícil, as câmeras eram grandes, tudo era muito difícil, né? E hoje a gente vê tudo com muita facilidade. Sim. Como que foi essa transição? E eu acompanhei muito esse processo do analógico, essa transição do analógico para o digital, eu vivi na prática, no dia a dia de mercado, né? E aí eu me lembro, vou contar curiosidades aqui para vocês. Eu adoro. Eu me lembro que, por exemplo, eu fazia um programa semanal, e a gente distribuía esse programa, era um programa de 3 minutos de rádio, e nós distribuímos esse programa no interior todo. Então, várias rádios do interior recebiam, era um programa informativo, né? E nós levávamos, assim, era uma semana para gravar um programa de 3 minutos de rádio. Nossa. Porque era um dia só de gravação, então a gente gravava em rolo, assim, entendeu? Aí você não podia errar, né? Porque se errasse tinha que voltar e começar tudo de novo, a gravação, aí gravava o rolo só com a voz dos locutores, aí depois tinha a trilha, você tinha que pegar o rolo da trilha e o rolo da voz, rodava os dois para gravar num terceiro rolo. Era um negócio assim, era tudo manual mesmo. Era 3 minutos levava um dia. Levava um dia inteiro para gravar, e aí depois o operador de rádio passava o dia seguinte inteiro gravando fita cassete. Porque a gente gravava nas fitas cassetes, empacotava, e aí a transportadora levava de ônibus, de van, levava fisicamente esse programa para as rádios no interior, entendeu? Então eram assim 3 ou 4 dias da semana em função de um programa de rádio de 3 minutos. 3 minutos. Né? Hoje eu tô lá na produtora e falo assim, nossa, eu preciso de um áudio agora para gravar esse material aqui. Eu peço e o estúdio lá do Rio de Janeiro me manda, de São Paulo me manda o áudio em 10 minutos, está na minha mão. Entendeu? Então facilitou muito, né? Mas eu vivi esse processo do rolo, do Akai, da fita, do VHS, entendeu? Eu vivi isso tudo, assim, a gente sofria bastante nas ilhas de edição. Caramba. Porque eram muitas horas para conseguir montar um material só. Quando você pensar em reclamar da edição de um podcast, Lu, lembra disso, hein? Eu sempre falo que a rádio, muitas pessoas falavam, a rádio vai estar extinta, né? E ela é um meio de comunicação que ela se moldou. Porque você vê, até o perfil dos radialistas mudaram. Da época que eu era criança e acompanhava a rádio, né? Geralmente o radialista era um senhor mais de idade, com aquela voz muito forte, né? Com toda aquela, vamos dizer assim, com todos aquelas formalidades de um radialista, né? Hoje em dia você vê uma gurizada nova, pessoas jovens falando a nossa língua, falando gíria, algo totalmente, vamos dizer assim, informal, né? Então, o rádio se moldou com o passar do tempo, né? Inclusive os meninos aqui que tem o programa, né? O Pongó, estão partindo para a rádio agora. E a gente gravava o programa aqui, né, no estúdio. A gente se preocupava, né, com o visual, com a fotografia, como é que tava. E foram para a rádio, eles já viram que é outra pegada totalmente diferente. Porque aqui, quando não tem ninguém falando, tem uma imagem aparecendo. No rádio, quando não tem ninguém falando, não tem nada, né? Silêncio, né? Então, eles estão partindo para essa dinâmica. E é interessante porque um programa que, né,
que as pessoas não imaginam, talvez antigamente, que seria, né, um sucesso na rádio, você consegue pegar ele do visual e levar para uma rádio, ele vai transmitir ou ser muito mais forte na rádio do que no próprio YouTube, né? É isso, os meios, eles não se anulam, né? Não existe, a gente sempre existe essa conversa, na verdade, mas não existe essa possibilidade de que um morra, entendeu? Diante do surgimento de um novo. Eu acho que todo mundo vai se readaptando, vai se reinventando e continua aí, o rádio continua muito forte, né? No Brasil todo, continua sendo um veículo de comunicação muito importante, né? Como a televisão também ainda é e também está tendo que se reinventar, né? Acho que é uma constante nossa, né? A gente está sempre criando coisas novas e trazendo coisas novas para o público. Eu queria, antes que eu esqueça, agradecer a Adriana, né, da DMD, que dispôs você para vir aqui, né? Quando eu conversei com ela, ela falou, não, eu tenho a pessoa certa para ir, a Samantha. E hoje você está aqui para participar desse bate-papo. Então, um abraço, Adriana. Um abraço, Dri. Estou muito honrada de estar aqui. Olha só, representando o pessoal, né? E eu gostaria de saber um pouquinho como que foi a sua entrada na DMD? Como que é o seu papel lá? Como que funciona um pouquinho da DMD aqui para a gente depois falar dos projetos que estão acontecendo? Então, a DMD é uma agência de propaganda. Eu acho que hoje uma das mais conceituadas, é uma agência que tem mais de 30 anos de história. Muito consolidada. Eu fui durante muitos anos da DMD mesmo. A minha época que eu trabalhava com publicidade, eu fui da DMD. Então, eu sou cria da DMD, entendeu? Eu sou cria de lá. Né? Eu tenho uma história com eles aí de décadas, né? Que legal. E a Adriana, quando assumiu lá, e está fazendo um trabalho brilhante à frente da empresa, né? Quando ela assumiu lá, ela me convidou para trabalhar junto com ela em alguns projetos estratégicos. Então, eu fiz consultoria com eles. Eu não sou de dentro da DMD, mas faço consultoria para eles em alguns projetos. Né? E hoje estamos juntas, aí desde o ano passado, na verdade, nós estamos juntas num outro projeto, que é com a produtora, né? Que hoje é a Imagem da Terra, que é uma das produtoras do grupo. Eu tenho uma produtora que se chama Cafeína. Depois eu vou aceitar o café que vocês me ofereceram, aliás, para honrar. Para honrar o nome para honrar da o meu produtora, nome. Né? E a gente tem um trabalho em parceria junto com a Imagem da Terra, que é uma produtora do grupo, né? E eu já vinha falando disso, que eu queria voltar para o audiovisual, que eu queria voltar a produzir mais audiovisual, entendeu? Focar um pouco mais no audiovisual. E aí a Adriana topou essa aventura aí, a gente está, né, desenvolvendo alguns projetos juntas e tá sendo bem bacana. Então, eu fico hoje mais na Imagem da Terra, tá? Menos na agência, Entendi. mas sou oriunda da DMD, tenho uma história toda, tenho um carinho enorme com eles lá todos, né? Porque é a minha origem profissional. Eu vim de lá, trabalho com eles já há muitos anos, né? E acho que eles estão fazendo um trabalho incrível hoje, assim, estão com uma equipe muito boa, muito dedicada, está fazendo campanhas muito legais, estão sempre pensando como é que eles podem inovar, como é que eles podem entregar mais para o cliente, desafio, né? Então estão bem legais lá, assim, acho muito legal. A Adriana conseguiu dar revolucionar essa agência, trazer ela de novo para o topo, né? Para uma das agências mais importantes hoje do estado, né? E eles têm que se orgulhar muito desse trabalho que eles estão fazendo, porque está muito legal. É um grande desafio, né? A gente está num estado onde filmes, esse tipo de coisa não é tão... É um mercado onde tá meio escondido, né? E a gente se posicionar e fazer disso algo sustentável ao longo do tempo é um grande desafio, né? Porque, inclusive, a gente estava conversando antes ali que a maioria das produtoras, né? Ela tem um ano político, aí depois ela pega, né, alguma verba do governo, né, para se manter. E o grande desafio é se posicionar no mercado de uma forma diferente, né? Atendendo clientes, não só apenas o governo, né? Atendendo outros tipos de clientes, fazendo marketing, fazendo vídeos publicitários, fazendo filmes. Então, esse é o grande desafio de se posicionar nesse mercado, né? Acredito que em outros estados sejam também um desafio, mas aqui eu acho que é muito mais difícil, né, Adriana? Samantha. Não, acho até que os graus de dificuldade são os mesmos em todos, entendeu? Eu não acho que aqui seja mais difícil em relação a isso, não, Paulo, mas... a gente tem mesmo uma questão de posicionamento hoje, assim, especialmente em relação à Imagem da Terra. Né? A gente tem hoje a publicidade, é claro, os anos eleitorais eles são muito importantes para quem trabalha com comunicação, porque a gente sabe que é um ano que tem mais verba rolando no mercado, né? Tem contratações um pouco mais volumosas, né? São negócios, né? São negócios importantes, né? O fazer campanhas eleitorais, né? Para o público aí entender o que é, né? O que é ano de eleição, porque a gente faz campanha eleitoral, faz as campanhas para os candidatos. Então, são anos muito importantes mesmo, né?
Mas a gente tem uma publicidade já muito pujante no estado há muitos anos, entendeu? Então você tem muitas produtoras hoje que estão atendendo, né, a parte de publicidade e estão fazendo um trabalho muito bem feito. Você tem produtoras premiadas no Brasil todo, entendeu? Ganhando grandes prêmios nacionais hoje com as produções daqui, entendeu? E a gente, por exemplo, na Imagem da Terra, só para te trazer um pouquinho da realidade que a gente está vivendo lá hoje, né, a gente tem buscado um nicho também um pouquinho diferente nesse sentido. A gente foca um pouco mais no institucional, né, um outro tipo de produto que a gente está buscando hoje, né? Não é muito a publicidade, não é muito esse viés. Eventualmente a gente atende algum cliente que tem alguma demanda específica, mas a gente tem buscado hoje um outro tipo de produção de conteúdo, né? Porque a gente gosta muito de participar do processo de construção. Eu acho que esse é o grande diferencial hoje quando a gente pensa nessa empresa que a gente colocou no mercado aí desde o ano passado, né? Que é assim, eu criar junto com o cliente, entendeu? É produzir junto. Então, por exemplo, ano passado nós fizemos um material muito bacana para a Associação Brasileira de Previdência Complementar, a ABRAP, de São Paulo. Eles entraram em contato conosco, falaram, a gente tem um evento enorme, todos os fundos de previdência privada do Brasil vão se encontrar aqui, são 5.000 pessoas nesse evento, e a gente precisa contar como é que está a previdência. O que a gente faz? Eles não sabiam nem o que fazer, eles sabiam que eles precisavam contar. Então eles trazem isso para a gente entra, a gente emerge junto, assim, vai junto, mergulha junto com eles para construir um projeto juntos, entendeu? E aí a gente faz uma proposta e a gente chegou num resultado de 5 filmes, né, para eles, cada um com um foco que era o que eles queriam, os jovens, os 60 plus, entendeu? Como é que é esse mercado da previdência hoje, o que está acontecendo com a previdência pública, tal. Então a gente trouxe uma série de 5 filmes para eles, que foi muito legal, entendeu? Que foram exibidos durante o evento que eles tinham, que está nas redes deles hoje. Legal, então, a gente gosta desse processo de construção conjunta, né? Porque é um pouco diferente do que a gente tem nas produtoras de mercado de publicidade, que você recebe o roteiro e você vai executar o roteiro, né? Não, a gente gosta de criar junto com o cliente, né? De trabalhar junto com eles, assim, a gente tem um problema, como é que a gente resolve? E aí lá dentro a gente tem a capacidade de propor, né? E ter a liberdade junto com o cliente também de propor se vai ser um filme, se vai ser um documentário, se vai ser uma websérie, se vai ser, né, ficção, se vai ser, né, a gente pode propor isso, está encontrando nos clientes essa capacidade de trabalhar com isso, de fazer esses produtos no mercado hoje que são muito legais. Fizemos ano passado também o documentário, um longa documental contando os 90 anos do Misto Esporte Clube. Olha só. Que foi um filme muito legal de fazer, foi super bacana, entendeu? E conhecer ele para a gente também foi uma grande surpresa, porque conhecer a história de um clube de futebol que tinha muitas mulheres, né, na formação do clube, foi fundado por uma mulher, né? Olha que legal. E que tinha muitas mulheres presentes dentro desse processo todo, né, de um clube esportivo, né, em Cuiabá. Então resgatar essa história foi muito legal. E é um pouco disso, assim, a gente tem focado nesses produtos, nesse tipo de produto, né? Fizemos agora, acabei de entregar recentemente material para o Senai, muito bacana sobre mineração, né? Que ficou muito bonito, o material ficou muito legal mesmo, tá lá nas redes do Senai, assistam, chama A Mina da Vida. A gente foi lá para Aripuanã mostrar a maior mina de zinco do Brasil, que fica aqui em Mato Grosso. E a gente nem sabe, né? E a gente não sabe, né? E uma mina, de novo, eu aqui puxando a sardinha para as mulheres, porque eu, né, sou uma defensora, e uma mina onde tem muitas mulheres trabalhando em todas as posições, nas perfuradoras, nos caminhões jumbo, estão lá. A mulherada está lá toda à frente de uma mina e em cargos que normalmente são ocupados por homens, e historicamente são ocupados por homens, e a gente foi mostrar essas mulheres trabalhando lá, foi incrível. Já que você é uma defensora das mulheres, eu vou contar um caso que a gente teve aqui. Aqui no início da nossa empresa só trabalhavam homens aqui. Aí você imagina a bagunça e a resenha que era, né? A produtividade era lá embaixo, a desorganização era enorme lá em cima. E a gente contratou uma designer, que é a Evelyn, e a partir dela a gente foi observando como ela era organizada, quanto a organização dela refletia na produção dela. Então a gente foi se moldando. E hoje a gente fala que quando a gente vai procurar um perfil para contratar, a gente já pensa direto numa mulher. Fala, não, vamos trazer uma mulher porque vai ajudar a gente aqui a evoluir. Ótimo, que bom. E é isso, né? A gente tem hoje dados que comprovam, né, que as mulheres à frente né, em cargos de direção e à frente das grandes empresas hoje conseguem entregar uma produtividade muito maior, né? Infelizmente, a gente ainda não está num nível de equidade, a gente ainda está nessa luta, né? Sim. É uma busca diária, hoje muito melhor, né? Hoje nós estamos numa situação muito melhor
enquanto mulheres nesse sentido, mas ainda tem um percurso aí. Tem ainda, né? Muitas barreiras a serem quebradas. Tem né? muitas. Em relação aqui, você estava contando essa história que o pessoal lá de São Paulo contratou vocês aqui em Mato Grosso. Então, vocês já têm uma relevância no mercado, né? Porque para ser encontrado por uma empresa de São Paulo, como que foi isso? Foi indicação? A gente tem que construir networking, O né? network, Isso é né? importante, né? E aí isso que vai trazendo pra gente essas possibilidades, né? O quão é importante, né, a proximidade com o cliente aqui que você contou, né? Porque eu sempre falo, quando a gente vai entregar algo para um cliente, eu falo, o mínimo que ele espera é que a imagem seja a melhor possível, o áudio seja perfeito. Então, esse é o mínimo que a gente tem que entregar para o nosso cliente. Agora, a questão de conexão, do conhecimento da história, eu acho que isso é o grande diferencial que ele espera da gente, né? Ainda mais na construção da narrativa, que você está contando uma história, né? Sim, sim. E é um processo que realmente a gente tem que entrar dentro do universo deles. Tem que conversar muito, tem que estudar muito, tem que entender, né? Tem que conhecer, tem que ter conhecimento de causa, senão você não consegue construir o argumento, a defesa para conseguir fazer um produto que entregue aquilo que é a expectativa do cliente, né? E Samantha, como que foi essa sua transição para o cinema? Porque é diferente, né? O mundo da publicidade, do marketing. Como que foi essa transição para você? Então, quando eu criei coragem, que eu te falei que eu A demorei primeira para criar coragem. coragem, né? Quando eu criei coragem de realmente fazer isso, eu falei, vou tentar, vou arriscar, né? Eu já estava, claro, já tinha 40 anos. Quando eu criei coragem, já tinha 40 anos. E aí já tinha uma certa estabilidade financeira, já conseguia me permitir pensar em outras coisas e me dar tempo para outras coisas, né? E aí eu voltei a estudar, fui fazer um curso de roteiro em São Paulo, voltei a estudar. Especializar, né? Fui estudar cinema, fiz especialização em cinema, né? E comecei a escrever. E aí tive a felicidade de encontrar um grupo que estava num momento muito parecido com o meu, todo mundo muito cansado da publicidade, todo mundo querendo, né, fazer coisas novas, querendo contar as O suas lado mais histórias. artístico, né? Mais lúdico. E aí, né, nós nos conhecemos, assim, então éramos cinco roteiristas naquele momento, e a gente teve um papel que foi muito importante e a quem eu acredito aqui, não só tudo que eu já fiz no cinema, mas eu acho que o cinema de Mato Grosso hoje, o crescimento do cinema de Mato Grosso hoje, também se dá a essas pessoas que são chaves, assim. Uma delas é a Bárbara Varela, que é a esposa do Marcelo Bis, que está me contando que já veio aqui. Um abraço, né? Marcelão. E que também teve coragem nesse momento de falar assim, eu vou entender como é que esse negócio funciona, como é que funciona a produção executiva, porque a gente precisa, fazer cinema é caro, então a gente precisa encontrar um caminho, precisa encontrar dinheiro, precisa saber onde é que está o dinheiro para fazer. Sustentável, né? Como é que você vai fazer isso tudo? Então, ela se propôs a isso, né? Então falou assim, eu vou destrinchar os editais, vou tentar entender como é que funciona esse processo, vocês escrevam. E aí nós 5 roteiristas sentávamos e escrevíamos, né? E aí foi isso, assim, a gente começou a escrever, trocávamos muito figurinha, eu mandava meu roteiro para um, mandava para o outro, criticava, a gente trocava ideia e tal, e nós começamos a fazer as inscrições nos editais que existiam, que estavam abertos, né? No começo era um caos, porque a gente errava, né? Óbvio, Sim. A gente estava no começo, a gente errava tal. Então recebia, né? Uma coisa que é legal do edital de audiovisual é que você recebe um parecer, né? Então, quem avalia o teu projeto manda um parecer. Aí a gente tomava porrada. Feedback, né? A gente tomava porrada nos primeiros. O que a gente apanhou aqui? Vamos sentar de novo e vamos reescrever, né? Vamos fazer outra vez. E isso foi, assim, um ano todo a gente fazendo isso e foi aprendendo, né? Esse processo todo. Como é que a gente podia melhorar? Fomos também estudando, fomos contratando consultoria, fomos nos entendendo dentro desse processo. E aí chegou uma hora que a coisa começou a funcionar realmente, entendeu? Aí a gente começou a ganhar os editais, né? E aí isso para a gente foi muito importante. Então eu ganhei o primeiro edital de desenvolvimento que teve em Mato Grosso, né? E aí eu recebi dinheiro para escrever um roteiro. Isso é uma coisa que é raríssimo de acontecer no Brasil ainda hoje, entendeu? Você receber um dinheiro para você escrever. Só para escrever o roteiro. Só para escrever, mas você recebe dinheiro porque você tem que contratar uma consultoria, você vai contratar gente para te dar todo o suporte para avaliar aquilo que você está fazendo. Então, para mim foi assim, foi quando eu dei um passo que eu consegui realmente entender esse processo e consegui me profissionalizar nesse universo, né? E aí a gente começou a escrever outros roteiros, tal, e aí nós ganhamos acho que foi o primeiro grande edital que teve de produção do governo do estado. E aí nós 5 ganhamos, os 5 roteiristas que, né, estávamos trabalhando juntos, nós todos ganhamos, cada um ganhou o seu projeto.
E aí a gente rodou. Então foi quando eu fiz o meu primeiro filme, foi em 2017. Então, 2015 isso tudo começou, esse processo começou. 2016, eu acho, me perdoe se as datas estiverem erradas, mas estão aproximadas. 2016 eu ganhei esse projeto de desenvolvimento. 2017 eu rodei meu primeiro filme, meu primeiro curta, que chama Teodora Quer Dançar. E aí sim foi assim, uma experiência incrível, né? E eu achava até esse momento, outra curiosidade, Paulo, eu achava que eu só queria ser roteirista, porque eu gosto de escrever, eu gosto, acho um processo muito legal, que também é bastante solitário, né? Você senta, escreve, depois você até troca com alguém, mas você vai, na hora que você tem que resolver é você com você mesmo. E aí eu cheguei na hora que a gente ganhou o edital, tal, e falei, vamos fazer o filme, que massa, vai ser muito legal, tal. E aí eu falei assim, não, tá bom, mas eu já fiz a minha parte, eu já entreguei o roteiro, tá pronto, eu vou ajustar o roteiro para rodar, né? Que você tem que fazer uma última versão antes de rodar. Aí a Bárbara chegou para mim e falou assim, não, você vai rodar. Você que vai dirigir o filme. Eu falei assim, não, eu não gosto disso, não. Não, você que vai dirigir. Se depois disso você me falar que você odiou a experiência, tudo bem. Nunca mais a gente vai fazer isso, entendeu? Vamos achar um outro diretor para dirigir para você. Mas esse primeiro, você vai fazer. E foi a melhor ordem que eu obedeci na minha vida. Porque eu não precisei de mais que 10 minutos para me apaixonar pelo processo de direção, que é um processo completamente diferente da criação do roteiro. É um processo muito compartilhado, né? Você tem que estar cercado de pessoas, e aí o cinema é uma arte coletiva, você não faz ele sozinho nunca, né? Você precisa do outro, você precisa do diretor de fotografia, Marcelo, que foi meu diretor, você precisa do diretor de arte, você precisa do elenco, você precisa do figurinista, você precisa de maquiador, você precisa de equipamento, de técnica, de câmera, entendeu? Então e é toda uma estrutura, você tem que estar ali, né, orquestrando aquilo tudo, né? Então, para mim foi uma experiência assim incrível, eu fiquei completamente apaixonada pelo processo de direção, né? E depois rodei o segundo, então 2017 fiz o Teodora, 2018 eu ganhei um edital do Ministério da Cultura. Rodei um outro curta que chama Júri, né? Esses 2 curtas rodaram muito o Brasil no circuito de festivais, foram para mais de 40 festivais, rodaram exterior também, ganharam 8 prêmios. O júri ganhou os 4 prêmios que o júri ganhou foram de melhor filme. Olha só. Então foi muito legal. O Teodoro ganhou Cine Pernambuco, ganhou 2 prêmios no Cine Pernambuco, que é um dos festivais mais importantes do Brasil também, né? Então foi muito legal assim, essa trajetória. E a trajetória do curta-metragem é isso mesmo, assim, ele é para festival mesmo, é para você se colocar no mundo como cineasta, para as pessoas começarem a conhecer um pouquinho do seu trabalho. É a entrada para o mundo do cinema. E é muito laboratório, né? Porque é educação, assim, você está aprendendo ali, e é onde você tem que errar. Né? Onde você tem que errar mesmo. Você tem que errar no curta, porque o curta é mais fácil de você errar, é mais barato, né? Não dá para você errar no longa, grande produção, né? Então, é o momento de você realmente aprender, né? E é um processo lindo, gente. É um processo muito bonito, né? E aí, eu falo isso insistentemente. Quem me acompanha nas redes aí vai me perdoar, mas eu vou contar de novo, porque pode ter alguém aqui que não tenha escutado essa história, e eu vou contar porque eu acho que ela é maravilhosa. Que é a seguinte, quando a gente rodou o primeiro filme, nós fizemos... Os 5, a gente a Bárbara criou um box de curtas e nós fizemos um pacotão. Então, assim, todos os 5 roteiristas, a gente juntou o orçamento de todo mundo e criou uma sistemática de gravação, porque a gente otimizava. Ao invés de ter só o meu dinheiro e você ter só o seu, nós tínhamos um dinheiro conjunto. Então, porque nesse momento, Paulo, isso era 2017, nesse momento a gente não tinha em Mato Grosso equipamento, a gente não tinha profissionais, entendeu? Então, a gente teve que trazer... Acho que foram 2 caminhões que veio de São Paulo com equipamento para cá. 2 caminhões vieram para cá para atender a gente na demanda, do que era necessário para poder rodar os filmes, entendeu? Não tínhamos alguns profissionais aqui. Ninguém nunca tinha ouvido falar em foquista, por exemplo, né? Que é o cara que só cuida do foco na câmera, entendeu? Que é muito específico, né? Então, trouxemos de fora, né? Então, foi um processo... também de entendimento e de formação do mercado a partir daquele momento, né? Porque a gente também trazia gente de fora e colava alguém daqui junto, que falou assim, olha, a galera daqui tem que aprender, né? E aí, quando eu rodei a série A Entre Longes, que eu rodei ela em 2022, eu acho. Eu sou ruim com data. Eu acho que foi 2022. Enfim, mas é um período de tempo curto, 2017 a 2022, em 5 anos. Né? Quando a gente foi rodar a série, a gente não precisava mais trazer nenhum equipamento de fora.
Cuiabá já tinha. Já tinha. Entendeu? Já tinha para oferecer aqui. As produtoras se prepararam, as produtoras investiram. A gente tem locadoras de Curto equipamento espaço hoje de aqui. tempo. E a gente tem hoje locadoras de equipamento aqui com Sim. equipamentos da melhor qualidade, Exatamente. as lentes de cinemão, entendeu? Uhum. Tem câmera de cinemão aqui. Você faz hoje né, sem precisar buscar uma coisa muito específica, Sim. mas assim, pro grosso a gente tem hoje aqui. E com os profissionais daqui, que também nesses 5 anos se qualificaram, aprenderam, estudaram, e o fazer que é muito importante, porque a gente também começou a ter uma demanda maior. A gente começou Sim. a fazer, e você tem que fazer para aprender. Então esses profissionais começaram a fazer também. Né? E hoje a gente tem, aqui em Mato Grosso, você tem no mercado hoje gente para fazer. Entendeu? E eu acho isso incrível, eu acho essa uma história incrível, e por isso eu não me canso de contar, porque num período muito pequeno de tempo, a gente conseguiu dar esse salto. Vocês criaram uma demanda de mercado. E aí, imagino que o que não é possível fazer com um pouco mais de investimento e com políticas públicas um pouco mais assertivas nesse sentido. Além da parte artística, é muito empreendedorismo, porque você tem que fazer uma conta. Imagina, 2 caminhões só de equipamento, mas todos os profissionais. Isso tem que ser sustentável, porque senão, chegar na metade, vamos ter que parar o filme, né? Que estamos gravando. Sim. Então, é todo, vamos dizer assim, um equilíbrio, né? Entre a parte artística e a parte dos negócios. E hoje em dia, a questão da mão de obra, você falou que se evoluiu muito. Vocês ainda conseguem trabalhar com a mão de obra só aqui do nosso estado? Hoje tem profissionais capacitadíssimos aqui para atender todas as áreas. Olha só. Entendeu? Você não precisa mais buscar de fora, não. E profissionais qualificados. Bom, olha só. Muito qualificados. É porque aqui, hoje em dia, né, todo mundo... eu edito vídeo, né? Mas quando você vai ver o trabalho, né? Você fala, não, você edita mesmo, mas o seu trabalho não é qualificado. Então, a gente vê que isso se disseminou. Hoje em dia, todo mundo edita um vídeo. Hoje em dia, todo mundo faz um vídeo. Então, vamos dizer assim, é uma demanda de mercado que vai se criando, né? Tanto de profissionais quanto de equipamentos. Sim, sim. E eu queria falar um pouquinho sobre esses projetos aí que foram premiados. Inclusive esse que você acabou de citar, da série Entre Longes, que eu andei dando uma pesquisada e achei muito bacana a história. Eu gostaria que você contasse essa história, como que você foi descobrir e se chegar nessa série. Então, eu conheci a história da Raquel, da verdadeira Raquel, não da Raquel que está na série, tá? Eu já vou fazer esse adendo para você. Mas eu conheci a história da dona Raquel, que é a fundadora da Fundação Nova Suíça, que ainda existe hoje ali em Várzea Grande. Né? E ela é uma mulher que tem uma história incrível. E eu fiquei muito encantada com isso. E também, ao mesmo tempo, comecei a pensar nesse protagonismo das mulheres que ficaram esquecidas na história, na verdade, né? Que tiveram à frente de ações muito importantes, né, nesse estado, e que os seus nomes foram relegados, né? Elas nunca vieram à tona, né? Ninguém nunca soube a história dessas mulheres. E eu conheci a história da dona Raquel. Dona Raquel era uma enfermeira que veio da Suíça para Mato Grosso. O irmão dela tinha vindo antes, né? Ela veio para visitá-lo, ficou aqui, né? Depois a irmã veio também, né? Uma outra irmã que ela tinha de lá veio, assim, essa família ficou aqui, né? Eles já tinham perdido os pais, então e eles ficaram aqui. Esses irmãos viveram a vida toda aqui. Mas ela, em especial, veio para o interior de Mato Grosso, né? E trabalhava, era uma enfermeira, foi da Cruz Vermelha, né? Era uma mulher muito capacitada profissionalmente, né? E era requisitada, mas veio e dedicou a vida dela a atender uma população carente, que não tinha acesso à saúde, né? E com a qual os amigos na Suíça faziam vaquinha, juntavam dinheiro para mandar para ela comprar medicamento, entendeu? E então ela fazia coisas incríveis aqui. Às vezes acabava tudo no postinho de saúde onde ela atendia. Ela era de Rosário Oeste, né? Ela atendeu muitos anos em Rosário Oeste. Olha só. E aí ela ia a São Paulo trabalhar como instrumentadora cirúrgica, porque pagavam muito bem, né? E visitava os gabinetes os consultórios médicos pedindo amostra grátis, tal. Então ela ia para juntar dinheiro para pegar remédio e trazer. Então ela dedicou a vida dela toda a essa população de Mato Grosso que não tinha acesso à saúde, né? Depois veio a Várzea Grande, montou essa casa, né? Que hoje é a Fundação Nova Suíça. E ela era uma mulher que fazia de tudo, porque não existia outro recurso de saúde na época, entendeu? Então ela operava, ela arrancava dente, ela fazia assim, tudo. Fazia de tudo, porque ou era ela ou não tinha ninguém, entendeu? E a história dela é incrível, me tocou muito, né? E eu queria contar essa história.
E aí, mas eu tentei isso como documentário, aí o meu processo de criação. Então, Aham. essa história é a história da Dona E, Raquel verdadeira, você né? conheceu ela? Não a Como que você conheci. descobriu essa história? Descobri visitando a Fundação Nova Suíça, visitando Ah, pessoas que conviveram com ela. Ela morreu, acho que há uns 12 ou 13 anos, não foi muito porque é a tempo. primeira vez que eu ouço falar dessa história. Ela morreu já com 90 anos, Uhum, já, né? Uma senhorinha muito idosa. E muitas pessoas que estão na fundação hoje conviveram com ela. Então, eu fui uhum, conversar com essas pessoas, fui entendi. entender, fui olhar os baús dela, as fotografias, os registros que ela tinha, né? Eu fui lá e mergulhei nisso para entender. E aí achei a história dela incrível, né? Fenomenal. E aí, então essa é a história da Dona Raquel verdadeira. Mas ela era uma mulher que ela não era, ela viveu sozinha a vida Uhum, toda, né? Ela não se casou, ela não teve filhos, do mesmo jeito que o irmão e a irmã também não tiveram. Então, olha quando ela só. morreu, essa família se extinguiu. Eles não deixaram nenhum herdeiro, Uhum, não existe mais ninguém com esse olha legado, só. entendeu? Hoje a fundação é quem é detentora dessa história Uhum, e desses registros e dessa documentação que existe de Dona Raquel. Né? Então eu tentei contar isso né? Tentei fazer isso, contar essa história no documentário, mas eu estava assim, eu não conseguia criativamente, eu não estava conseguindo andar com essa história, né? Dentro do documental e que eu acho que, né? Que é um registro importante. Mas a minha praia maior é da ficção, né? Eu sou uhum, mais do mundo da ficção. entendi. Então eu falei assim, não, eu vou fazer uma série. E eu não consegui contar a história dela. E aí, realmente, eu não consegui, entendeu? Eu fiz uma outra história. Uhum, Quando eu vi que não tava dando esse processo para eu contar essa história, como era a história dela, tal, eu disse, não, eu vou me desapegar disso, é uma história linda, mas vamos fazer uma menção à Raquel, vamos homenagear a Raquel de uma outra maneira, vamos suscitar essa história, mas eu vou contar uma ficção. Eu vou uhum, fazer uma história de ficção. Então, o Entre Longes é uma história de ficção. Eu homenageio a Raquel, entendi. dando um nome a essa personagem, fazendo com que ela também seja uma enfermeira que veio da Uhum, Suíça, entendeu? Mas esse é o único ponto de correspondência. O que está acontecendo na série não é a história da Dona Raquel, entendi. né? É uma história de ficção. Uhum, Né? Até porque na história do Entre Longes, ela deixa um grande amor na Suíça, entendeu? uhum, Ela vem para reconstruir a vida dela no Brasil, ela encontra um outro grande amor, se mete num monte de sim. confusão, entendeu? Aqui tem, né, entra nos perrengues com o coronel, né? E aí é uma briga de um roubo de um ouro que aconteceu na região, né? Então eu assim, tem outros elementos dentro da série porque eu precisava, porque aí dentro da história da narrativa, Uhum, né, você também tem que ter os ganchos, tem que prender o sim. público e tal. E eu não conseguia na história linear dela fazer isso, né? Então eu realmente me desapeguei da história real e trouxe criei um personagem, né, que homenageia ela de uma maneira muito singela, Sim. com um nome, com uma origem, né? E alguns dos casos, porque aí em cada episódio da série também tem um caso médico, né? Que Uhum. acontece ali, é meio que um segundo plano, mas tem sempre um caso médico, porque ela está atendendo num posto de saúde, né? Que também não é em Rosário Oeste, na história é Santo Antônio, né? Uhum. E aí alguns desses também eram assim, relatos de coisas que ela tinha vivido Entendi. também, né? Então a gente trouxe um pouquinho assim, são pequenas homenagens a essa Dona Raquel, que é uma mulher incrível, que eu acho que a É uma gente merece história conhecer, incrível mesmo. a gente merece conhecer, né? Mas não, a minha Raquel do Entre Longes é uma personagem de ficção, Entendi. tá? E nesse processo de criação, por exemplo, aqui você falou que começou, né, querer contar a história real, depois pensou no documentário. Como que você define isso? Porque eu não sei se tem um método. Como que é esse processo criativo? Por exemplo, pegar uma história real, aí você começa a escrever um roteiro e você fala, não, isso aqui não tá legal. É. Como que é isso? Ou é alguém que você fala, ó, Marcelo, lê esse roteiro aqui. Como que é isso? É um pouco dos dois, assim. A gente, né, vai fazendo e você vai se entendendo dentro da história, né? E eu sempre gostei de trabalhar com consultoria de Uhum, roteiro, porque eu acho que te dá um olhar diferente e te ajuda muito. Então, todos os meus filmes eu tive é um papel que existe dentro do mercado que chama doctoring, né? uhum, É um script doctoring. Você contrata alguém que realmente tem muito mais experiência que você uhum. em termos de roteiro e que consegue te dar um olhar com um viés mais de mercado, tal. Porque aí Entendi. você também tem o que você quer contar, o que você quer fazer com esse Uhum, produto, né? entendi. Que eu acho que é uma decisão muito importante que parte ali Parte no daí, começo, então, né? né? Do começo, assim. Então, quando a gente
Porque às vezes você quer assim, eu quero contar um negócio autoral, completamente autoral, e aí é isso, é a minha história, eu quero que ela seja do jeito que eu quero E eu quero contar, ganhar dinheiro com ok. isso. Não, eu quero contar isso, ok, entendeu? Se você quer isso, e tem todo um mérito em quem faz um trabalho muito autoral, muito, né, mais experimental, mas tem coisas lindas aí que a gente vê sendo produzidas. Mas no meu caso, o que eu queria era, eu quero encontrar um produto que seja mais comercial. Entendi. Porque eu acho que a gente está num momento aqui onde a gente precisa fazer isso sair das nossas fronteiras. Eu queria um produto que fosse vendável, que fosse exibido em outros lugares, até porque eu acho que isso é muito importante, porque quando o produto faz uma trajetória, consegue instituir uma trajetória comercial, a gente consegue fazer essa roda, essa engrenagem girar para que o próximo produto eu consiga fazer a partir de um recurso próprio e não com um edital. O edital, aqui é só um adendo, o edital é super importante, a política pública e o incentivo público é fundamental para a gente conseguir fazer cinema nesse país e a gente precisa que isso seja até muito, muito melhor estruturado, porque a gente tem grandes deficiências nisso. E o Entre Longes foi de um edital da Ancine, um edital a gente recebeu dinheiro público para fazer, entendeu? Mas eu queria um produto que eu conseguisse fazer com que ele circulasse, que ele fosse mais comercial. Então é esse olhar, entendeu? Às vezes você olha lá, poxa, eu vou contar a história, né? Uma história, mas uma história. A gente sabe que as histórias de amor elas são importantes, né? As histórias, isso tem uma pegada, tem um jeito. O conflito é muito importante dentro da narrativa do cinema, do audiovisual, entendeu? Você ter os conflitos. E a história da Dona Raquel não tinha. A história real dela era muito mais linear. Ela era uma mulher muito pacífica, uma mulher que não tinha. Né? E eu pesquisei muito isso, mas ela não teve um grande amor, ela nunca casou, ela não tinha alguns elementos que eu considerava muito importantes nesse momento para eu construir essa história, entendeu? Então eu tentei algumas vezes, joga fora o roteiro, tenta de novo, joga fora o roteiro. E aí, já numa versão da ficção, quando eu me desapeguei, realmente fui fazer uma versão da ficção, né? Aí escrevi os episódios, aí contratei essa consultoria, né? Um script doctoring. E aí, de novo, você vem refazendo, né? É um processo que você faz, refaz, né? Joga fora muita coisa, começa de novo e escreve e reescreve até que ele fique maduro para você chegar, pronto, agora está pronto para a gente rodar, né? Para você ter uma ideia. E aí eu acho engraçado que eu falo assim, a gente paga para apanhar, né? Porque você paga um profissional que ele te bate na sua cara, você, joga isso fora, fala, faz de novo. Fiz o roteiro faz perfeito de novo, aqui. Faz de novo, né? O meu primeiro longa, que eu rodei, que chama Beatriz Virafolhas, só pra você ter uma ideia, eu joguei 3 vezes fora o roteiro. Nossa. Inteirinho. Tudo. 120 páginas, joga fora. Que a consultoria falou assim, não é isso não. Joga fora. O cerne, a essência da sua história, ela continua mesmo. Entendeu? Mas você não está construindo de um jeito certo, então você tem que se desapegar e dizer, vamos começar de novo. A narrativa tem que ser de outra começar forma. outra vez, entendeu? E aí, né, vai até uma hora que dá certo. E como que foi o caminho até, por exemplo, o Entre Longes? Chegou, ele está sendo transmitido na TV, né? Ele foi transmitido em 2024, ele abriu a grade de programação da TV Brasil, né, que é a TV pública mais importante do país. E eu fiquei, inclusive, muito lisonjeada com isso, porque nesse edital foram mais de 100 produtos. E quando a gente entrega esses produtos para a TV, né, lá para a EBC, né, tem uma equipe de profissionais que assiste tudo. Né? E aí essa equipe de profissionais define as grades de programação das TVs públicas. Né? E aí um dia eles agendaram com a gente um call, né, uma videochamada, para falarmos sobre o Entre Longes. A gente estava num processo da entrega, assim, do filme, dos materiais, e aí é uma coisa que vai e volta. Fala assim, esse áudio aqui ficou com não sei quantos hertz diferente do que... Você vai fazendo um monte de ajustezinho, aquele ajuste fino que você tem que mandar para eles, entendeu? E eu achei que ele ia falar comigo sobre mais algum ajuste nesse sentido. E ele fez uma reunião conosco, assim, e nós terminamos a reunião e falamos assim, nossa, cara, que incrível. Porque ele abriu uma videochamada conosco para falar assim, olha, a gente assistiu o material, assisti todos os materiais, eu assisti material do Brasil inteiro. E a gente quer abrir a grade de programação com vocês, a gente escolheu a série de vocês, de Mato Grosso, e escolhemos uma série do Rio Grande do Sul. E a gente escolheu vocês porque a gente achou incrível o que vocês conseguiram fazer com esse recurso em Mato Grosso. A qualidade do material que vocês entregaram foi incrível. Hein? E ele falou assim, vocês fizeram uma história, vocês conseguiram contar uma história que só poderia ser contada em Mato Grosso, mas que conversa com o mundo. Vocês conseguem, pode passar em qualquer lugar. E a gente recebe, às vezes, aqui material que é tão específico que você só consegue conversar com aquele nicho, com aquele público, que se você passar para o resto do Brasil não entende. Não faz sentido. E aí eu acho que, assim, para mim foi a glória, que ele disse assim, poxa, acertei, cara, que legal.
né? Fiquei muito orgulhosa disso, de ter escutado essa fala dele, né? E um mérito que eu compartilho com a equipe inteira, porque eu não fiz isso sozinha de Sim. forma alguma, né? Foi toda uma equipe de pessoas trabalhando, 50 pessoas trabalhando Nossa. para conseguir fazer, né? Para a gente conseguir entregar isso que a gente entregou e que eles reconheceram de pronto, entendeu? Então a série abriu a grade de programação no horário nobre da TV Brasil no ano passado, né? Foi exibido na TV, né? Os 10 episódios. E aí, pra gente também é um processo muito legal, muito gostoso de você assistir, porque normalmente o filme, né, tanto os curtas quanto o longa, você assiste na sala de cinema, normalmente no festival. Uhum. Você assiste com o público que tá ali, Sim. né? Então tá todo mundo ali, tá assistindo, levanta, te cumprimenta, né? Agora, na TV aberta, era um negócio assim, no dia que passava episódio, eu recebia mensagem do Brasil inteiro, Olha assim, família, só. gente de fora, amigos de fora, entendeu? Nossa, que E do sensação Brasil boa. todo, que falou assim, tô assistindo, é muito É o legal ver isso. reconhecimento, né, do É uma trabalho. sensação muito gostosa de ver isso, assim, ele ganhando o mercado, né? Ele saindo das nossas Sim. fronteiras e essa história sendo contada em outros lugares. E a gente tem um potencial muito grande aqui, Paulo. A gente tem muitas histórias que é como eles falaram na TV Brasil, né? Esse cara que conversou conosco. Como ele falou, assim, tem muitas histórias que só podem ser contadas aqui. Tá? Elas têm a originalidade de Mato Grosso e que elas podem conversar com o resto do Brasil. A gente pode levar a riqueza da nossa cultura, a beleza desse estado para fora daqui, para fora das nossas fronteiras. Eu sempre falo que no Mato Grosso, não sei se em outros estados é assim, né? Mas falando do nosso estado, por exemplo, na escola, muitas figuras importantes do nosso estado não são citadas na história. A parte da geografia, o pessoal não fala do Cerrado, não fala do Pantanal, então fica tudo meio de lado, né? A nossa identidade do Mato Grossense fica meio de lado. E ter pessoas que se preocupam com isso, em levar isso, contar as histórias, isso é muito bacana, porque a gente tem, vamos dizer assim, aquele senso de vira-lata, né? Só São Paulo que faz um filme legal, só aquela galera lá que a gente não tem capacidade, né? Mas além dos traços culturais que tem aqui, tem os profissionais para isso, né? Porque Tem. o grande desafio de você conseguir fazer contar de uma certa forma a história dela, que é linda, fazer com que isso, né, seja, vamos dizer assim, comercializado, colocar na TV, até chegar na TV, né, não colocar, ser selecionado para aparecer na TV, então muita coisa, né, até chegar e as pessoas falarem, não, ó, isso aqui realmente é muito bom. Sim, a gente está com produções incríveis aqui hoje no estado, né? Acho que o nível está muito alto hoje, a gente está conseguindo produzir coisas legais. A gente tem aí o filme do Bruno, gente, que vai estrear no Festival de Gramado. Gente, o Festival de Gramado, acho que é um dos sonhos de todos os cineastas É, do Brasil. É o festival mais importante, entendeu? E está estreando lá. É um filme feito aqui em Mato Grosso, olha só, gente, por um cineasta daqui, entendeu? Que é um cara que, aliás, Bruno, parabéns, cara. Eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz por você de estar levando o Mato que Grosso legal. para o Brasil, entendeu? De E estar nessa seleção de e essa Gramado. comunidade Então, anda tudo meio junto, né, Samantha? todo mundo se conhece, né? É, Todo mundo vem mais ou menos do mesmo momento. aham, Nós somos contemporâneos. Tem toda uma turminha nova que está chegando agora. Agora a gente tem o curso de cinema da uhum, UFMT que está trazendo uma galerinha sim. nova aí toda para a parada. Mas todo mundo se conhece, né? Tá sempre junto nos movimentos do audiovisual, do cinema, né? Então é isso. A gente está vendo hoje as produções com uma qualidade excepcional sendo feitas aqui e ganhando o Brasil, né? Isso é Inclusive tem incrível. um amigo nosso, Thiago Briante, não sei se você conhece. Conheço. Então ele vai ter uma escola Conheço, aí sim. de não, Atores. de atores que ele Aham. vai conduzir aí. Tô sabendo aí Que dessa legal, notícia. que Então legal. você vê que tá emergindo isso no nosso estado. E pra gente é muito importante, porque a gente se destaca. Porque o pessoal vê a gente, né? Eu sempre dou risada quando eu vou viajar lá pro sul, nos meus parentes no Paraná, né? Eles acham que aqui só tem colhedeira grande e onça, né? Então, pra gente se posicionar de uma maneira diferente é através de profissionais assim, né? Que levam o nosso trabalho. E o audiovisual é um produto muito importante na construção de uma identidade, entendeu? Tanto que a gente vê aí. A gente tem um exemplo claro, que é a imagem que a gente tem dos Estados Unidos, por exemplo, Uhum. entendeu? Que é Hollywood, né? oriunda de Hollywood, é É. oriunda daquilo que eles contam nos filmes, o poderio americano, Uhum. né? Ele vem daquilo Sonho americano, né? que é pautado por É. Hollywood, que é contado pelos filmes, entendeu? Agora, por que é que nós não podemos construir esse Uhum. posicionamento e essa identidade a partir das histórias que a gente tem para contar aqui, entendeu? Então, eu Exatamente. acho que assim tem uma força muito grande, o audiovisual tem uma força educativa, tem uma força, tem um papel muito importante na construção de pensamento crítico, né? De realmente fazer emergir debates e Uhum. trazer questões à tona que são hoje muito importantes para a sociedade.
mas tem esse papel também dá um senso crucial crítico, né? de fazer a gente mostrar quem nós somos, entendeu? E o que nós temos aqui nesse estado, entendeu? Que é muito mais do que só a colheitadeira e a E onça. né? E voltando aqui um pouquinho dos seus trabalhos, eu vi que tem outros trabalhos premiados aqui, não só esse. Conta um pouquinho aí desses trabalhos que já fizeram sucesso aí pra fora. Assim, de produção minha autoral, aí eu tenho, além dos 2 curtos que eu te contei, o Beatriz Vira Folhas, que foi meu primeiro longa. É um filme infanto-juvenil, é um filme muito bonitinho. Eu sou, assim, sou suspeita, Fofinha. né? Eu sou suspeita de falar que o filme é muito bonitinho. É uma temática que eu gosto muito. Já é uma outra história, pegada, né? outra pegada, é completamente diferente. É uma história de uma menina de 10 anos que descobre o mundo da literatura. E aí tem muito de mim nesse filme, porque eu fui uma criança que sempre li muito, até hoje sou uma consumidora, uma devoradora de livros, Olha né? só. E aí eu trago isso nessa história. Então é uma história muito, muito singela, muito bonitinha. E ganhou ano passado, na última edição do Cinemato, aqui ganhou 2 prêmios, né? Saí de lá com o prêmio o Júri Popular, foi para o Beatriz, e eu também ganhei o prêmio de direção, né? Olha Então foi muito legal. E o Beatriz está entrando agora num streaming no Itaú Cultural Play, que licenciou, né? Então o filme vai entrar numa plataforma de streaming para o Brasil todo, poder assistir, é bem legal. Né? Ele não é um filme para festival, eu sempre falei, é um filme infanto-juvenil, não é um filme para circuito de festivais. O circuito de festivais tem uma outra linha, né? Tem uma questão um pouco mais política, tal. Ganhou aqui em Mato Grosso honrosamente, eu acho isso incrível. E o de júri eu achava que era quando abriu a premiação, eu acho que o júri a gente leva, porque a gente é daqui também, né? Era um filme daqui, e aí as pessoas foram assistir, o cinema estava lotado, né? A sala de cinema lá da UFMT, aliás, eu acho que foi o maior público de todas as edições do Cinemato. Parabéns. A sessão com o maior público foi a do Beatriz Vira Folhas, porque foi a equipe inteira, levou a família, os atores, todo mundo foi com as suas famílias para poder assistir, porque foi a estreia do filme também, né? Então foi muito bonito aquele teatro da Universidade Federal lotado de gente e tal. Eu achava assim, acho que esse prêmio vai ser nosso, porque as pessoas saíram votando e tal, né? Então tinha todo um componente, né, de ser um filme daqui, dentro de um festival que é nacional e tal. E eu fiquei muito orgulhosa com esse prêmio, né? E é isso, acho que as pessoas têm que participar dos festivais também. Quero deixar aqui um convite, se me permitir, vou fazer Com certeza, um convite essa semana. Aí, ó, não sei se vai dar a sua temporalidade, não sei que dia que você vai exibir o programa, qualquer coisa você corta aí depois, tá? Mas essa semana está acontecendo o Cinemato, que é o Festival de Cinema e Vídeo, né, de Mato Grosso, no Teatro da Universidade Federal, das 7 da noite, a partir das 7 horas da noite, com uma grande seleção de filmes do Brasil todo competindo, curtas matogrossenses. Esse ano, infelizmente, não temos nenhum longa competindo, mas eu sei que tem muitos longas em finalização, então estou torcendo para que a próxima edição a gente esteja bombando com filmes de Mato Grosso, mas muitos filmes nacionais. E a importância disso, da gente formar a plateia, da gente realmente consumir, assistir, participar desses eventos, é muito importante, entendeu? Então, está aqui o meu convite. Quais os dias? Essa semana toda, até domingo, começou segunda-feira, a semana toda, vai ter exibição de filmes, a entrada é gratuita. É só chegar lá no teatro, entendeu? E assistir, consumir. Tem muito filme legal. Que legal. Né? Filmes do Brasil todo. E eu acho legal porque a curadoria pegou filmes de várias regiões do Brasil. A temática é da Amazônia, então a gente está assistindo filmes de muitos outros estados que também são fora do eixo. Né? Filmes muito bonitos sendo exibidos. E é legal a gente participar disso, enxergar esses outros olhares, né? Da produção de visual. A importância, né, de falar disso, porque é algo que eu, pelo menos, estou sabendo por você. Então, tá aí, agenda festival. Cultural, gente, para vocês. Que legal. E aqui, vamos ver aqui se tem mais alguma curiosidade aqui que eu queria... Ah, você falou da parte de ficção e eu vi que seus olhos brilharam. Então, vamos dizer assim, você gosta mais de fazer ficção? Eu gosto. Eu vi quando você falou de ficção, seu olho brilhou. Eu falei, ela gosta de ficção. Até porque você falou que devora muito livro, então tem que ser, né? Para ser uma roteirista, para poder fazer tudo isso, tem que ter um know-how ali, né? Acho que é uma questão de repertório, né? Pra gente tem que estar junto, anda junto, né? Acho que ninguém vira roteirista sem consumir muitas histórias, né? Sim. Em vários formatos também, né? Às vezes não só no livro, né? Não só a história escrita, mas a gente tem que consumir histórias, né? Parte da nossa formação, né? É de repertório para a gente poder criar as nossas próprias histórias. Mas eu gosto muito da ficção, é a minha paixão mesmo, porque eu acho que é pela questão da liberdade, né? Que a gente tem
de poder criar livremente, né? E inventar, e encontrar soluções criativas dentro desse universo. Então, tem uma energia diferente, entendeu? Entendi. É diferente de fazer. Porque o documentário, quando você faz, é claro que ele também tem o espaço da criação, tem todo, né, parte do processo ali. Mas você está lá se propondo a contar alguma coisa que ou aconteceu, ou está acontecendo, ou é uma biografia, ou então você tem, né, alguns norteadores, né, enquanto que que você tem que seguir, né, algum parâmetro, você não consegue contar aquilo, né? Mas na ficção você está livre, né? Para criar. Você pode viajar, né? Pode fazer do jeito que você quiser, né? Invente essa história. Eu acho que isso tem um poder enorme, né? E aí tem todo um lance que eu acho que é legal, Paulo, também do cinema, que eu te falo que o cinema é uma arte coletiva, né? Que você cria. E aí eu não sou muito detalhista no roteiro, por exemplo. Né? Eu crio uma cena e eu sei que essa cena tem que acontecer na cozinha, por algum motivo, né? E aí, no Entre Longes, por exemplo, tinha muita cena que era na cozinha, né? E aí, quando eu entrego o roteiro, o diretor de arte chega e fala assim, mas e aí, o que você quer na cozinha? Eu disse, não, a cozinha é um problema seu, você que é diretor de arte. Eu faço o roteiro e conto a história. E eu tenho um diretor de arte que trabalha comigo já há muitos anos, Rafael, um beijo aqui para você também, que é um profissional incrível, um arquiteto que faz cinema, largou a arquitetura para fazer cinema. E que consegue, então eu acho isso tem uma riqueza muito grande, assim, você ter outras pessoas junto, vamos criar juntos, não sou eu que tenho visão, né? não sou eu que tenho que falar, entendeu? Eu tenho um contexto, a história acontece numa determinada década, essa personagem tem um determinado perfil, né? Como é que seria a cozinha dessa pessoa? E tem outras pessoas, né, construindo isso juntas, né? Construindo um figurino, né? Porque senão fica algo totalmente enviesado. Né? No Entre Longes, por exemplo, a gente fez, os figurinos foram todos feitos. Olha todos só. feitos. Foram mais de 200 figurinos costurados. Nossa, entendeu? Criados para a série, entendeu? Porque era uma série de época, né? Então, isso tem uma riqueza enorme, porque assim, eles conseguem trazer coisas que são muito melhores do que aquilo que eu imaginaria no meu processo criativo sozinho, entendeu? Eu jamais chegaria na cozinha que o Rafael conseguiu fazer, no figurino que a Jane entregou, entendeu? Para os personagens. Né? É muito legal isso. Então, eu acho que é isso, assim, é você trazer essa liberdade criativa e é toda uma equipe, né, trabalhando, né, de forma sincronizada, construindo uma engrenagem para que isso funcione, assim, é muito incrível. E aí essa energia que fica rolando ali, que por isso que a ficção é muito maluca. Falando aqui, né, parece tudo muito simples, muito lindo, né, mas a gente sabe, né, que ser humano, um com o outro tem um conflito e vai construindo, né, isso tudo é uma construção. E aí você tem uma outra coisa que a gente ri muito assim nos bastidores, que é o glamour do cinema. Todo mundo acha que o cinema é uma coisa muito glamurosa de se fazer, porque vai assistir, né? Ou vai assistir na sala de cinema, lá, né? Com tapete vermelho. Entendeu? Isso daí é nada perto do que a gente enfrenta para conseguir fazer uma cena acontecer, para registrar aquilo. É muita lama, é muito calor, é muito mosquito, é muito, sabe, é muita sujeira, a gente tá sempre, termina um dia de gravação, a gente tá assim irreconhecível, exausto. Normalmente muito sujo, entendeu? Então, assim, a gente brinca entre nós no universo, olha aí o glamour do cinema, todo cheio de lama, todo entendeu? Lascado. É muito difícil, né? Sempre muito trabalhoso, o processo é sempre muito trabalhoso, né? E as pessoas enxergam lá aquela cena depois no telão e falam assim, nossa, é tão legal fazer isso, né? Eles nem se divertem fazendo. Participei de algumas produções aqui que a gente fez alguns filmes para Nova Rota, né? Lançamento da BR-163. E assim, na hora que você tá assistindo o vídeo, aí você lembra do perrengue que você tava passando. Puta merda pra fazer essa cena aqui. A gente fez essa cena aqui, o drone quase caiu. Então, todo o perrengue, quando tá passando a cena, a gente lembra, né, daquilo. Você lembra do que você passou pra conseguir fazer aquele registro, né? Samantha, eu queria te agradecer pelo papo aqui, que foi muito bacana. Perdoe o meu nível de conhecimento em relação ao cinema, que é pequeno. Aqui na empresa eu faço a parte de apresentar, sou o host desse programa, né, e faço a parte comercial. Então é totalmente diferente, para mim é totalmente um mundo novo. Então eu queria te agradecer pela paciência e pelo papo, que foi muito bacana. E eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que está aqui, que está acompanhando esse podcast e tem um sonho de talvez ser uma roteirista que está caminhando nesse mundo aí da publicidade. Então deixa um recado para essa galera aí. Paulo, eu agradeço imensamente a participação aqui, foi muito divertido, estou me divertindo com vocês aqui, bacana. Achei incrível, acho muito legal poder contar essas histórias, mostrar um pouquinho dos bastidores, né, do que a gente faz. E quem estiver sonhando com cinema, continue sonhando, bota a mão na massa, vamos fazer.
Eu acho que a gente tem hoje um mercado com oportunidades aqui em Mato Grosso, né? A gente vê hoje no Brasil um crescimento, assim, uma proeminência do cinema, graças a um trabalho todo de gente que veio com coragem para fazer isso, fazer a gente chegar até esse momento em que a gente está hoje. E a gente tem aí o advento, né, dos filmes de um Oscar que a gente levou pela primeira vez, né? Exatamente. Esse ano com um público no cinema. Mais uma curiosidadezinha, só Ano que esse passado foi ano... a Fernanda Montenegro, né, que foi premiada, né? Fernanda... não, era Não. Fernanda Torres. Filme com a Fernanda Torres, né? Isso, Que é o isso. Ainda Estou Aqui, né? Que ganhou o Isso, Oscar, exatamente. que foi incrível. E que levou as pessoas para salas de cinema, né? Então a gente teve um aumento de quase 200% de público Nossa, em salas de filmes nacionais, olha né? só. Então, uma produção de cinema nacional proeminente acontecendo, né? Mais salas de cinema exibindo filmes nacionais, né? Então, cada prêmio que a gente ganha como esse, cada conquista como essa, né? É muito importante. Então, vamos consumir o cinema nacional, vamos ser público, vamos participar, vamos para a sala de cinema, vamos comprar ingresso, vamos assistir o filme nacional, vamos participar dos festivais, né? Vamos apoiar. E não tenham medo, gente. Quem está querendo fazer cinema tem que ter coragem, vai lá. Não demora tanto tempo quanto eu, não. Enfrenta, porque eu acho que a gente está num momento muito importante de crescimento mesmo. E com muitas pessoas hoje aqui interessadas em fazer cinema em Mato Grosso, né, em transformar isso numa indústria, né, realmente cultural, onde a gente consiga ter, né, um volume maior de produções acontecendo o tempo todo, né, trabalho para todo mundo, esses filmes sendo exibidos, ganhando, né, extrapolando as nossas fronteiras, ganhando outros mercados. Então, eu estou muito feliz hoje de ver esse movimento acontecendo, de ser parte desse movimento, e tem chance aí, tem muito espaço para a gente crescer ainda. Então, venham, quem está sonhando com cinema, vem, vamos fazer Porque cinema. tá só começando Vamos aqui no Mato juntos Grosso, fazer né? cinema, porque a gente tem um potencial muito grande de ser um polo de produção do Brasil. Que legal. E agradecer esse público aí que acompanhou mais um episódio do Voz Empreendedor, né? Sempre acompanhando aqui. Eu quero. Como que é os passos lá, Lu? Que eu sempre esqueço se inscreve, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus.